Amigos, aqui é o professor Sidney. Vamos para mais uma aula, nosso livro digital, nossa gramática digital. Hoje aprenderemos ortografia, mais especificamente acentuação gráfica. Vamos conceituar o que é ortografia. Orto vem do grego ortos, grafém quer dizer escrever. Então, direito, escrever corretamente. Ortografia estabelece regras para a grafia das palavras, certo? Correta grafia. A etimologia nos ajuda a entender, meus amigos, o processo de sistematização e de correção da palavra. O latim se reporta às palavras derivadas de hoje. Os sons da fala são representados por sinais gráficos, chamados letras, grafemas, e além delas usamos outros sinais também, chamados auxiliares. Vejamos: hífen, til, cedilha, apóstrofo, trema, acento agudo, acento circunflexo, acento grave. Os acentos gráficos, meus amigos, marcam a sílaba tônica, certo? E o acento grave? O acento grave não. O acento grave serve para marcar apenas a fusão de dois As. Vejamos, vou à escola. Aqui é a fusão de dois As. Acento agudo para som aberto. Para que ele serve? Serve para marcar sílaba tônica. Assim, café, cipó. Acento circunflexo marca som fechado. Você, complô. Ok? Sinais gráficos modificam o som da sílaba. O til é um som nasalizador de vogais. Romã, imã e órfão, maçã. O til sobressai quando o acento gráfico e a sílaba tônica recaem no mesmo lugar, meus amigos. Então, o til sobressai. Exemplo, irmã, romãs. Aqui nós temos duas oxítonas. O trema, meus amigos, pronúncia diferenciadora do U. Ele caiu quase na grande maioria das palavras em língua portuguesa, exceto pequenas palavras que são estrangeiras, os estrangeirismos, certo? Não se confundam, amigos, acento tônico com acento gráfico. Acento tônico, toda palavra, quase toda palavra possui, exceto as monossílabas átonas. Então, acento tônico significa sílaba tônica, quase todas têm. Agora, acento gráfico, nem toda palavra possui. Cuidado, não confundam. Há uma técnica que é muito prática para resolver 90% dos acentos gráficos, amigos, certo? Eu chamo de processo de exclusão. O que nós aprendemos? Para uma, excluímos da outra, certo? Mas antes precisamos entender um aspecto da língua portuguesa. Vocês sabem quantas sílabas tônicas tem na língua portuguesa e quais a posição dela? Quais são as posições que a sílaba tônica pode ocupar? Somente 3, amigos. Nós temos a última sílaba, oxítona. Mas cuidado, não significa que ela vai ter acento gráfico. Ela pode recair, a sílaba tônica na última sílaba ela será chamada oxítona, mas não significa acento gráfico. Na penúltima sílaba nós chamamos de paroxítona, a mesma coisa. Não significa que ela vai ter acento gráfico. Na antepenúltima ela é chamada de proparoxítona. Então, apenas nessas 3 posições que vai haver sílaba tônica, meus amigos. Qualquer outro lugar não vai existir sílaba tônica, exceto nesses 3, ok? Então, por maior que seja o vocábulo em língua portuguesa, amigos, só vai recair nessas 3 posições. A sílaba tônica só recai nessas 3 posições, certo? Você conhece a maior palavra da língua portuguesa? É essa daqui, amigos. Olhem que a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba, portanto ela é uma proparoxítona. Não existe em outra posição para existir sílaba tônica, somente nessas 3. Como funciona, amigos? Esse processo de exclusão funciona com as oxítonas e paroxítonas. Tudo que eu aprendo para as oxítonas eu excluo das paroxítonas, certo? Vejamos. Por isso eu chamo de processo de exclusão. Professor, e as proparoxítonas? As proparoxítonas são uma classificação muito lógica em língua portuguesa, é muito simples. Vamos entendê-la. Proparoxítona, todas são acentuadas, amigos, todas são acentuadas, mas por quê? Os gramáticos perceberam que o número de proparoxítonas em língua portuguesa é pequeno, então resolveram acentuar todas, então todas são acentuadas. Vejamos, lânguido, física, trópico, álibi, habitat, déficit e lápide, todas são acentuadas. Monossílabas tônicas. Agora já entramos nas oxítonas. Por quê? Falamos em monossílabas, só podem ser oxítonas, concorda? Só tem uma única sílaba, então são oxítonas. E são acentuadas as terminadas em A, E e O. E os plurais também. Pá, já, má, lá. Todas terminadas em A. Fé, ses, mes. Todos terminados em E são acentuados. Terminados em O também. Pó, só, dós, nós são acentuados, mesmo com os plurais. Estas palavras, estes vocábulos não recebem acento. Cuidado, meus amigos, com a conjunção mas, uma conjunção sem acento. Para diferenciar acento diferencial do adjetivo mas, certo? Oxítonas com mais de uma sílaba agora, nós temos as terminadas em A, E e O em iens, certo? Muito parecido com as monossílabas, exceto por
colocamos aqui em iens, ok? Terminados em A, E, I, O e os plurais em iens. Vejamos, sofá, maracujá, paraná, ananás, marajás, atrás, todas recebem acento. Armazém, reféns, certo? Estas palavras não recebem acento, certo? Paroxítonas agora, meus amigos, tudo que nós aprendemos para oxítona, agora nós excluímos das oxítonas, paroxítonas, certo? Tudo que aprendemos para as oxítonas, excluímos das paroxítonas. Vejamos, terminadas em, todas as terminadas desta maneira recebem acento. Mas por que, professor? Vamos usar o processo da exclusão. Os gramáticos perceberam que as paroxítonas terminadas em A, E e O constituem o maior número de palavras em língua portuguesa. As paroxítonas constituem o maior número de palavras em língua portuguesa. Então fizeram o seguinte: vamos retirar os acentos das paroxítonas terminadas em A, E e O e vamos colocar nas oxítonas. Então por isso que nós usamos esse processo de exclusão, certo? E tudo que não terminar em A, E e O em ens das paroxítonas, lembre-se que as paroxítonas da sílaba tônica está na penúltima sílaba. Paroxítonas terminadas em A, E e O e os plurais em ens também não recebem acento. O resto todas serão acentuadas, certo, amigo? Então não precisa fazer decoreba de absolutamente nada. Entendam que vocês vão acentuar qualquer palavra em língua portuguesa, pelo menos 90% delas. Vejam os exemplos: fácil, útil, júri, táxi, lápis, tênis, hífen, pólen, nenhuma terminada em A, E e O, em iens, certo? Reparem que hífen, meus amigos, recebe acento. Pólen recebem acento. Agora, hífens, que é o plural, e pólens, que é o plural, não vão receber acento. Por quê? Porque elas têm a terminação das oxítonas, ENS, lembram-se? Só lembrando que hífens também tem como plural hífenes, certo? Agora, tomem cuidado com a palavra água, história. Aqui nós não terminamos com A, mas sim com ditongo, certo? As paroxítonas terminadas em N, como vimos, os plurais também recebem acento. Elétrons, nêutrons. ENS sem acento. Hífens e pólens sem acento. Prefixos paroxítonas terminados em I e R não são acentuados. Por quê? Os prefixos são palavrinhas que precisam de outras para se juntarem. Elas se juntam a outros vocábulos, elas não formam palavras sozinhas em língua portuguesa, por isso não recebem acento. Ok? Não recebem mais acentos os verbos com vogal dobrada. Lembrem-se, vou, enjoo, abençoo, deem, não recebem mais acento. Esses vocábulos tinham acento no passado, hoje não recebem mais. Ditongos abertos, amigos, não são mais acentuados ditongos abertos. Ei, el e oi, mas quando forem paroxítonos, porque os oxítonos serão acentuados. Somente os paroxítonos. Ideia, centopeia, geleia, boia e coreia. Ok? Cai acento das paroxítonas também, com acento agudo nas letras I e U, após ditongos decrescentes. Cuidado, meus amigos, aqui é um pouco complexo. Baiuca tinha acento, hoje não tem mais acento. Por quê, professor? Observem o U na palavra baiuca, ele está precedido de um ditongo, mas ditongo decrescente, então formou-se um hiato falso, ou um falso hiato. E os gramáticos optaram por retirar os acentos dos falsos hiatos, ok? Então percebam, iutônicos, né? Recebem acentos precedidos de vogal diferente deles, devem estar sozinhas na sílaba ou com um S, não devem ser seguidos de NH, ok? Saída, juízes, saúde, viúva, caíste, saístes, balaustre, não recebem acento porque estão sozinhas na sílaba. Lembre-se que aqueles que são vogais idênticas não receberão acento. Reparem que estes vocábulos não têm acento. Não se acentua o vogal do hiato quando precede de outra idêntica. É o que nós acabamos de dizer. Xiita e paracuúba. Acentua-se se vierem precedidos de ditongo crescente. No entanto, se existe ditongo decrescente, a regra derrubou. Lembre-se do caso da palavra baiuca. Vamos ver. Baiuca, repare, temos um ditongo decrescente antes do U. Então, sem acento. Feiura, temos um ditongo decrescente antes do U. Mas acentuamos quando Guaíba, ditongo crescente agora. Guaíra, ditongo crescente. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Vejam, vamos entender melhor esse aspecto. Baiuca, temos um ditongo decrescente e aqui o acento vai ser retirado, certo? Ao passo que Guaíra, aqui nós temos um ditongo crescente e o acento permanece. Ok, amigos? Então o acordo ortográfico mudou muitos elementos.
E vamos entender, de acordo com o próprio acordo ortográfico da língua portuguesa, quais os elementos foram retirados e quando foram postos, o que se alterou. Vejamos, meramente ortográfico, ele não alterou quase nada o aspecto fonético, né, meus amigos. Reintroduzidas as letras K, W, Y e palavras escritas estrangeiras, show, playground, retornaram à língua portuguesa. Aportuguesamento de algumas palavras, whisky, ficamos com whisky agora, portuguesado. Trema cai, somente se usa palavras estrangeiras e derivadas delas. Miller, milleriano, regras de acentuação, cai acento nas paroxítonos com ditongos abertos, certo? Coreia, antigo, Coreia, agora novo sem acento. Cai o acento paroxítonos com acento agudo nas letras I, U após ditongos decrescentes, aqueles dos quais nós acabamos de falar. Baiuca, antigo, baiuca, novo, agora sem acento. Deve-se atentar os ditongos decrescentes, cuidado com eles, meus amigos, que é uma questão de prova, que não podem perder os seus acentos, tais como guaíra, guaíba. Cai acento em palavras ou em, que são vogais dobradas. Crem, antigo, crem, novo sem acento agora. Dou, antigo, dou, novo sem acento. Cai o acento que diferencia as pares. Antigo, para, tinha acento, hoje não tem mais. Pela, tinha acento, hoje pela não tem mais acento. Pelo, tinha acento, substantivo, hoje não tem mais. Polo, substantivo, tinha acento, hoje não tem mais. Pera, tinha acento, a fruta não tem mais. Ok? Cai o acento agudo das formas arguir, redarguir. Eu arguo, antigo, argu, sem acento. Lembram-se que as paroxítonas terminadas em O não podem ser acentuadas? É por isso, meus amigos. Dependendo da pronúncia, o acento agudo cai nos verbos terminados em guar, quar e quir. Reparemos, ó, enxáguo, no Brasil, é uma paroxítona terminada em ditongo, é acentuada. A regra da paroxítona é acentuada. Em Portugal, enxaguo, eles usam essa forma, certo? Sistematização, regra do paradigma. Como vamos escrever palavras usando regra do paradigma? Aquela sistematização da qual nós falamos, amigos. Impugnabilidade, impugnável, impugnar, pugnar. Então fomos buscando a palavra primitiva. A partir da primitiva buscamos e derivamos. Então derivada reproduz nas primitivas, reproduz nas derivadas. Inextinguibilidade, reparem, inextinguível, extinguível, extinguir, palavra primitiva e a derivada. Inexpugnabilidade, inexpugnável, expugnável, expugnar. Cuidado, sério, seriedade. Solidário, solidariedade. A tendência é as pessoas retirarem o ditongo. Cuidado, amigos, o ditongo permanece. Discricionário, discricionariedade. Sócio, sociedade. Sóbrio, sobriedade. Corpóreo, corporeidade. Idôneo, idoneidade. Espontâneo, espontaneidade. Contemporâneo, contemporaneidade. Instantâneo, instantaneidade. Abster, abstenção. Reter, retenção. Conter, contenção. Compreender, compreensão. Pretender, pretensão. Urgência, urgente, urgência. Premente, premência. Contumaz, contumácia. Pertinaz, pertinácia. Eficácia, eficácia. Eleger, eleição. Proteger, proteção. Primaz, primácia, primazia. Com isso, amigos, terminamos a aula de hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Não se esqueçam de marcar o selinho para você receber as próximas aulas.